Fala aí, seus malucos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Doidões da História, o programa que junta doidões e história. E hoje a gente vai falar de um cara que ele não queria pouco não, irmão. Na real, ele queria tudo. Ele queria o palco, o trono, a revolução e também um harenzinho com 27 mulheres pra chamar de seu. Esse cara virou a música africana de cabeça pra baixo. Criou um país dentro da própria casa. Ó, que loucura. Teve mais esposas que Neymar teve de queda. E ainda achou tempo pra fumar muita maconha, mané. Fumava mais que Dentola com ansiedade. Senhoras e senhores e seres intergalácticos, com vocês, Fela Kuti. Esse era brabo. Fela Kuti nasceu em 1938, numa cidadezinha no sudoeste da Nigéria, que na época ainda era uma colônia britânica. E Fela Kuti não nasceu mal não, irmão. A família dele era uma mistura de privilégio, ativismo e zero paciência pra opressão. Se liga. Pai era o reverendo Israel Ransome Kuti, era um pastor anglicano e foi um dos primeiros nigerianos a fazer uma campanha séria sobre a educação africana. O bicho era nervoso. E a mãe, Fumilayo Ransome Kuti, era uma feminista e uma ativista anticolonial, mané. E foi uma das primeiras mulheres a dirigir um carro na Nigéria. Olha só. Era chamada de furacão de saia. E Fela nasceu ali, mano, bem, família boa. Tanto é que ele foi pra Inglaterra estudar. Os planos era que Fela Kuti se tornasse médico. Ele foi estudar medicina, mané. Só que o estetoscópio virou um sax. E a anatomia deu lugar ao jazz. E aí Fela Kuti misturou a porra toda. E assim surgiu o Afrobeat. Só que Fela não criou o Afrobeat da noite pro dia, não, mané. Foi uma espécie de Frankenstein sonoro que ele ia costurando ali, pá. E ele começou no High Life, que é aquele ritmo, aquele som animado, meio samba africano. Só que Fela Kuti achava aquilo bonitinho demais pro caos que ele queria cuspir no mundo. Foi quando nessa brincadeira entrou o jazz, mano. A rebeldia disfarçada de improviso. Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk. E tudo isso tava ali, ó, pá, fervendo no caldeirão de Londres. E ele só fingindo que estudava medicina, mané. Foda-se a medicina. Ele queria abrir o crânio das pessoas com música, não com bisturi. E foi nos Estados Unidos, em 1969, que Fela encontrou a cerejinha da bomba. O movimento dos Panteras Negras, mané. Trocou uma ideia com Angela Davis. E aí, irmão? Ele se apaixonou por aquele discurso afiado e voltou pra Nigéria putaço, mané. Com duas certezas. A primeira é que o som dele precisava ser uma arma. E a segunda é que ele mesmo precisava ser um alvo. E foi aí que nasceu o Afrobeat. Desse surto criativo e lúdico. É isso, é uma jam hipnótica, com sopros bem tensos, mané. Grooves que parecem um ritual de possessão, letras afiadas como navalhas enferrujadas. Era o funk do James Brown, mas com um espírito africano e uma raiva continental. E detalhe, hein, as músicas de Fela Kuti podiam durar até 20 porrada de minutos. Fela dizia que o povo estava acostumado com música de rádio, curtinha, pá, e ele queria compor viagens sonoras, mané. Rituais de resistência, mantra da puteza. Cada show do Fela Kuti era uma experiência xamânica ou uma convocação pra guerra civil. E as letras? Tu acha que tinha Eu Te Amo, Baby? Era porrada, falava de corrupção, de violência policial, de religião como dominação, crítica ao colonialismo, dedo na ferida no governo nigeriano. Munição de Fela Kuti era infinita. E ainda tinha espaço pro deboche. Porque Fela zoava os pastores, os militantes, os brancos, os nigerianos ricos e a si mesmo. E tudo isso com muita maconha, mané. E aí, em 1974, Fela acordou, acendeu sua primeira sardola e decidiu que o mundo era pequeno demais
pro tamanho do delírio dele. E foda-se, declarou a independência da Nigéria e fundou o que ele chamava de República Calacuta, um país soberano dentro da sua casa, com leis próprias, hino próprio e um presidente vitalício. Adivinha quem? Ele mesmo, Fela Kuti, mané. E a Calacuta era uma espécie de centro artístico e canábico do universo de Fela. Se liga na estrutura. Tinha um estúdio de gravação onde ele produzia pra caralho vários grooves e manifestos em forma de música. Tinha uma escola gratuita pros filhos da comunidade, com um currículo baseado em consciência africana e provavelmente aula de percussão no lugar de matemática. Eu apoio. Um hospital improvisado. Não tinha essas porra de CRM não, irmão. Muito chá de ervas e fé na batida do coração. E um monte de esposa, mané. Quase 30. Porque ego pequeno não sustenta império. Ele não tava ali pra ser modesto não, irmão. Ah, mas era um tipo de seita. Claro que era. Só que com uma trilha sonora impecável. Dançarinas em estados de possessão. E uma nuvem de fumaça de sardola tão densa. Mas tão densa que até Jesus Cristo saía chapado de lá. E a maconha em Calacuta não era só um passatempo não. O bagulho era sério. Era uma ideologia. Fela Kuti chamava de remédio espiritual. Ferramenta de conexão ancestral. Concordo com Fela Kuti, hein? Ele acreditava que a erva expandia a mente. Dissolvia o ego. Que no caso dele, funcionava o contrário, né? Era tipo whey protein pro ego. E reza a lenda que ele fumava cerca de 20 baseados por dia. Só que não é esses finotes que tu tá acostumado a fumar não, irmão. Eram uns baseados do tamanho de um tacape, não tinha miseria não. Calacuta era uma espécie de paraíso e inferno ao mesmo tempo. Era um templo do Afrobeat, uma utopia psicopolítica e uma provocação contínua à mediocridade do poder. Fela não queria viver no sistema, ele queria ser o sistema. Mas beleza, Fela ficava ali, pá, fazendo sua arte, provocando a galera, os militares, pá, dedada na ferida. Só que a merda deu mesmo quando ele lançou o álbum Zombie. Foi igual dar uma voadora nos cornos dos militares nigerianos, chamando os soldados de fantoche, de paus mandados, de zumbi de farda. O resultado disso, irmão: invasão de Calacuta, porradaria generalizada, Calacuta em chamas. E brother, os militares pegaram a mãe de Fela Kuti e arremessaram ela pela janela, irmão. E aí no dia seguinte, se liga nisso, Fela Kuti aparece no Palácio Presidencial com o caixão da própria mãe. Ele levou o corpo da mãe, caralho, e lançou o Coffin for Heads of State. Ele respondeu essa covardia com arte, mané, com Afrobeat. Agora se liga, Fela Kuti foi preso mais de 200 vezes, mané. Algumas por ter falado coisas sobre o governo, pá, não sei o quê, e outras simplesmente por existir. Ele realmente se tornou um alvo ambulante e dizia ter a mente livre e um corpo resistente. Coisa que a sífilis discordaria dele anos depois. Fela Kuti gravou um álbum inteiro dentro da prisão, com instrumentos emprestados dos guardas, mané. Gilberto Gil mandou dessa aqui no Brasil também, hein? E Fela Kuti morreu em 1987, vítima da AIDS. Mas o corpo foi o único que tombou, mané. Porque a alma de Fela Kuti já tinha se tornado um mito. Não esses mitos merda que a gente vê por aí, um mito de verdade. E mito não morre, irmão. Ele se multiplica. Fela Kuti influenciou a galera, de ativistas sérios a criativos que acham que colar sticker no notebook é um ato de resistência. Além de um monte de artistas, brother. Se liga, Burna Boy, que inclusive ganhou um Grammy, artista nigeriano com DNA 100% Fela Kuti. Beyoncé, que usou os samples de Fela em vários shows e performances. Se pegar ali Black King, você percebe que respira Fela Kuti, mano. Erykah Badu, que colocou Fela em vários shows, além de exaltar constantemente sua espiritualidade e rebeldia. Jay-Z, que bancou uma montagem da peça Fela com o filho de Fela na direção musical. Ó que maneiro. E Fela inventou o Afrobeat não como ritmo, mas como uma arma.
Ele botou fogo no sistema com groove, incomodou de verdade, viveu como um imperador da disrupção, no trono da contracultura e morreu como um mártir do excesso, sem pedir desculpa pra ninguém e sem baixar a cabeça. Fela é o exemplo clássico do que acontece quando um gênio se recusa a ser domesticado. Porque isso, senhores, enquanto existir injustiça no mundo, vai ter algum lugar, algum vinil tocando Fela Kuti. Pode ter certeza, em algum quarto com as luzes baixas e o pensamento alto. Então é isso, senhores. Se curtiu, dá aquela moral, compartilha, joga um like, um cifrãozinho, um pix maroto. Vamos fazer Doidões da História ganhar tração, já que o algoritmo... O algoritmo quer que eu me foda, beleza? É isso, até o próximo Doidões da História e tamo juntos, mané.